Bom, uma coisa que para mim assim é algo que faz com que o bonsai seja é, mais instigante, vamos dizer assim, é a questão de como ele é dinâmico, né? Por que eu estou falando isso? Ontem eu fiz aí um story, né, falando sobre a questão da rega, né, que eu tinha feito aí 2 regas por dia. Eu fiz o story, na verdade, na segunda rega que eu estava fazendo no dia e estava ali 32, 33 graus, sensação térmica aí de 35. A gente chegou até, teve um momento aí do dia, por volta de 1 hora, 1 e pouco, que tava sensação térmica de 36 ali. E hoje tudo mudou. Hoje o dia amanheceu nublado, então aquela rega que eu tinha feito ontem de manhã, a maior parte das árvores estavam ainda com umidade no solo. E sendo assim, as únicas que precisaram de ser feito rega foram os mamês. Mesmo assim eu fiz rega aí, já era umas 8h30 da manhã mais ou menos, e estão úmidas até agora, né? Então agora eu vim aqui para observar as árvores, principalmente as árvores que eu não fiz a rega ainda. Então, por exemplo, ó, o piteco aqui, ele já está precisando de rega, né? Ó, tem uma leve umidadezinha, mas bem lá embaixo já. Então aqui dá pra gente fazer uma rega. A folha, né, a gente pode ver que tá começando a ficar um pouquinho flácida aí, né? Ou seja, querendo dar aquele primeiro indício de desidratação, mas nada ainda preocupante, né? Mas nesse ponto aqui já é importante regar. A pitangueira aqui também, ó, também tá mesma situação, né? Como eu falei, os mamês, né, estão úmidos ainda, né? A rega que eu fiz aí de manhã, as plantas estão ainda com umidade dessa rega da manhã. Então isso assim que eu acho interessante, né? Essa questão que eu estava falando logo no início, de como é dinâmico, né? Então num dia você trata a rega dos bonsai de uma forma, no outro dia já mudou, né? Mudou hoje, por exemplo, só de estar nublado, apesar de estar um pouco quente, mas está nublado e tudo, não tem aquela insolação direta, né? O sol filtrado ali pelas nuvens, então a rega já funciona de outra forma. Então é muito importante isso, a gente nunca padronizar. E mesmo assim, né? Algumas plantas a gente rega de uma forma, outras a gente rega de outra. Aqui, por exemplo, tem algumas árvores ali que estão em potes ainda do produtor, que essas eu fiz a rega de ontem, ainda não fiz rega hoje, mas assim a terra está úmida, então não vai precisar de regar, né? Porque agora, a partir desse momento, aquela bancada ali já não pega sol mais. Então assim, sobre essa importância, né, que eu quero trazer aqui hoje, que é justamente da gente observar as nossas árvores e jamais fazer um cultivo de maneira uniforme, né? Cada árvore ela vai ter sua necessidade e a gente tem que estar atento a essas mudanças que acontecem dia após dia, né, para poder proporcionar o melhor para cada uma delas. Bom, então é isso aí. Quem precisava de rega agora já está hidratado. Isso, assim, parece uma coisa muito simples, né? A gente falar de rega e tal. Mas, se a gente for parar para pensar, a rega, a água, na verdade, é o que rege, né? Tudo ali, todo o funcionamento de uma árvore, né? A parte interna da árvore, falando da questão fisiológica, tudo está baseado justamente na água, tá? Para fazer transporte, né, de solutos ali, para tudo que a gente vê, né, acontecendo numa árvore, tudo está baseado em água. Tanto que se você pega, por exemplo, um livro de fisiologia vegetal para estudar, você vai ver que o primeiro assunto que está ali é justamente a questão da água, porque é a partir da água que a gente vai começar a destrinchar outros assuntos, outras questões que também são de suma importância. Mas assim, a rega eu acho que é o ponto fundamental. Então
parece que é uma coisa muito simples, vai ali, rega e tal, né? Rega uma vez por dia, rega 2 vezes por dia e tal, mas a coisa não é tão simples assim, né? Precisa de uma observação um pouco maior quando você pensa em melhorar a qualidade das suas árvores, melhorar o seu cultivo, melhorar a resposta que você tem. A água, ela faz parte disso e ela é primordial. Então, por isso que essa observação, né, você pensar em árvore por árvore, né, a necessidade de cada uma delas e como você vai fazer essa rega, isso tudo vai influenciar no restante, né, na adubação e tudo que você vai fazer. Então, por isso que eu quis trazer aí esse assunto, né, o quão importante é a gente observar essa questão da rega das árvores.